Saudações, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar sobre a lei de Gauss. Então, para nós falarmos da lei de Gauss, a gente tem que entender o seguinte, que muitas das vezes, para resolver problemas físicos, nós usamos da simetria, tá? Então, a gente envolve alguns modelos com a simetria para facilitar os nossos cálculos. Então, essa é a ideia, né, quando eu falo da lei de Gauss. Mas antes de falar da lei de Gauss, propriamente dita, eu preciso falar um pouco sobre fluxo. O que vem a ser fluxo? Tá? A gente tem que entender o que vem a ser esse fluxo. Por exemplo, eu tenho aqui uma rua, né? E conforme os carros que vão passando por essa rua e uma determinada área, não é isso? Eu venho aqui, escolho uma determinada área e falo o seguinte, a quantidade de carros que passa por essa determinada área, então eu tenho um fluxo de carro naquela rua, então naquela região ali. Então nessa região aqui eu tenho um fluxo de carro. Então isso é a primeira coisa que temos que entender, o que vem a ser fluxo. Por quê? Porque nós precisamos fazer analogia agora ao que nós vamos chamar de fluxo elétrico. Como assim, fluxo elétrico? Então agora eu preciso fazer analogia agora ao campo elétrico. Então agora nós vamos ter lá campo elétrico, que é representado, né, por linhas de força. A gente tem essas linhas de força, linhas de campo. Então eu tenho o campo elétrico, estou dizendo que esse campo elétrico é uniforme devido ao seu distanciamento. E agora quando eu falo de fluxo elétrico, eu tenho que imaginar que isso aqui está atravessando uma determinada área. Então, essa área aqui, quando esse campo atravessar essa área, então isso aqui eu tenho uma área, essa área sendo atravessado por campo elétrico, eu vou ter o que nós chamamos de fluxo elétrico. Agora, essa área, ela merece uma atenção. Então, o que seria a atenção dessa área? Bom, primeiro por quê? Porque eu vou precisar fazer um produto escalar, né? Um produto escalar entre dois vetores. Lembra lá de A escalar B, ok? Então eu preciso fazer um produto entre dois vetores. Já sabemos que fluxo elétrico é um vetor. E a nossa área? Bom, a área, se nós formos pegar só uma área, é um número escalar. Mas, se eu tenho uma área qualquer, em relação a essa face agora aqui, ó, em relação a essa face, se eu der uma direção a essa face, então surge agora o que nós chamamos de normal da face. Essa normal sempre faz 90 graus com a face em questão. Agora sim, essa área, eu posso dizer que essa área agora é um vetor. Por quê? Qual é o modo que ela tem? É o próprio A. Qual é a direção que ela vai ter? É o meu N, tá? Que é a minha normal. E qual é o sentido? Para onde está apontando a seta lá, ó. Se tiver a mesma direção, o mesmo sentido, tá? Ou se estiver oposto, vai ser negativo. Então, olha só, eu tenho uma informação, eu tenho uma grandeza agora vetorial. Então, melhor dizendo, né, se eu pegar aqui uma área qualquer, ó, pego uma folha, uma área, olha lá, ó, duas áreas, né? Então, eu tenho duas faces. Então, imagine vocês o seguinte, em relação a essa face do lado de cá, então, a relação a essa face do lado de cá, eu tenho lá um vetor unitário, que é de 90 graus, ó. 90 graus, fazendo 90 graus com essa área, ok? Sempre fará 90 graus com a área, tudo bem? Do outro lado eu tenho outra face. Então, essa face aqui, eu vou ter outra normal. Olha aqui, outra normal aqui, ó. Sempre perpendicular, olha lá, ó, sempre perpendicular a essa face aqui. Lembrando, a outra face que está aqui, ó, olha lá, perpendicular, sempre perpendicular. Essa face aqui eu posso girar, mas a normal sempre será perpendicular, tá bom? Outra forma de nós visualizarmos, vou usar aqui um cubo mágico, né? Então, olha só, tenho lá meu cubo mágico em relação a essa face aqui. Então, em relação a essa face aqui, ó, a minha normal estaria assim. Em relação a essa face aqui, ó, essa face aqui assim, ó, então o que acontece com essa face? A minha normal está aqui, ó, sempre fazendo 90 graus. Em relação à face do lado de lá, olha lá a normal, fazendo 90 graus. Em relação a essa face do lado de cá, olha só,
90 graus. Em relação a essa face aqui, 90 graus. Em relação à face de baixo, né? Se eu pegasse aqui, ó, estaria aqui assim, ó, vocês não veriam, mas se eu girar aqui, ó, 90 graus, ok? Então, primeira coisa é entender isso. Então, a área, eu estou trabalhando com a área agora como uma grandeza vetorial, ok? Então, agora eu consigo trabalhar da seguinte forma. Fiz uns desenhos melhor aqui, porque os meus desenhos eu sei que são horríveis, tá bom? Bom, então o que nós temos aqui? Primeira coisa é entender que fluxo, qual é a definição de fluxo? Preciso definir fluxo. Fluxo é qualquer coisa que atravessa uma determinada área. Pode ser qualquer área, pode ser uma área circular, pode ser uma área regular, uma área irregular. Então, independente, desde que tenha atravessando, né, essa área, nessa área aqui eu digo que tem um fluxo. Quando nós vamos trazer isso para a nossa realidade, para a nossa física 3, o que eu tenho então agora? Eu vou estar sempre trabalhando com quem? Com campo elétrico. Aqui, ó. Esse aqui, ó, é de campo elétrico. Tá lá, ó. Observem que eu tenho uma área, uma superfície fechada. Olha aqui minha superfície fechada. Essa minha superfície fechada, olha só, minha superfície fechada está aqui. Ela tem uma normal, olha só. A normal faz um ângulo de 90 graus com a superfície. E quando essa superfície estiver sendo atravessada, olha só as linhas aqui, ó, por campo elétrico. Então lembra que, olha só, olhando aqui o sentido do campo elétrico, como está, ó, saindo, né, da esquerda para a direita, eu posso imaginar que aqui eu tenho cargas negativas, porque vão morrer nas cargas negativas, e do lado de cá eu tenho cargas positivas, porque o campo elétrico sai das positivas e vai para as negativas. É como se eu tivesse duas placas aqui, não é isso? Essa placa positiva e essa placa negativa, ok? Forma um campo uniforme. Bom, então o que acontece? Como é que vai surgir agora o nosso fluxo elétrico? Como é que eu vou definir meu fluxo elétrico? Então, a definição do meu fluxo elétrico, vou chamar de uma letra grega φ. Então, φ é meu campo elétrico. Como é que eu vou definir? Vou definir assim, ó. Então, meu campo elétrico, ele depende de quem? Bom, como é que surge o fluxo elétrico? Quem que tem que estar passando? O campo elétrico, propriamente dito. Olha lá, é uma grandeza vetorial. Tem que estar atravessando quem? Uma área, não é isso? Ó, tem que estar atravessando uma área, uma superfície. E essa área agora, como ela tem uma normal, a normal sempre é perpendicular, a direção é sempre perpendicular, e o sentido é sempre saindo daquela face, ó, sentido lá apontando lá, ó, apontamento da seta. Então eu tenho isso aqui como a definição de fluxo elétrico, sendo um produto escalar, né? É um produto escalar. Um produto escalar entre dois vetores. Então, o que acontece? Como é que eu calculo o módulo disso? Vai ser o campo elétrico vezes o módulo da área vezes o cosseno de alfa. Quem que é alfa? Alfa vai ser o ângulo entre a normal da área e o campo elétrico. Esse ângulo aqui, ó. Então, é o ângulo entre o campo elétrico e a normal da área, ok? Esse é meu alfa. Então, ó, quem é meu alfa? Ó, o ângulo entre o campo elétrico e a normal da área. Tudo bem? Então, ratificando aqui, tá? Então, olha só, independente para onde está apontando, olha meu campo elétrico agora, então eu posso afirmar que do lado de cá é positivo, do lado de cá é negativo, porque está saindo de lá, vai morrer aqui. Então, olha só, minha normal é sempre perpendicular. Esse ângulo aqui, ó, não é o ângulo da normal com a área. A normal da área está aqui, ó, é perpendicular, ok? Agora, esse ângulo θ aqui é o ângulo entre quem? Entre o campo elétrico, que isso aqui é meu campo elétrico, né? Meu campo elétrico e a normal. Então, nesse caso aqui, o que eu tenho? Eu tenho que o meu fluxo elétrico nada mais é do que meu campo elétrico vezes a área vezes cosseno de alfa. Tudo bem? Então, isso tem que ficar bem claro para a gente, tá ok? Então, é isso que a gente vai trabalhar com campo elétrico. Então, temos que entender essa relação, fluxo elétrico e campo elétrico. Agora, eu posso melhorar isso aqui.
Eu posso muitas vezes não ter toda uma área, eu posso pegar só um pedaço de área, né? Ou um elemento infinitesimal de área. Para tanto, eu vou ter que eu vou ter uma parte infinitesimal do fluxo elétrico. Então eu vou ter algo da seguinte ordem. Então eu vou ter que só um elemento infinitesimal quando eu pegar um elemento infinitesimal de área. Se eu integro dos dois lados, então essa primeira integral vai ser meu fluxo elétrico. Essa integral agora aqui, ela é fechada, porque ela tem que ser de uma superfície fechada. Então, eu tenho, também posso escrever assim o meu campo, meu fluxo de campo elétrico. Tudo bem? Então, voltando, olha só, que eu falei da simetria, a gente consegue resolver alguns problemas com a simetria, né? A lei de Gauss serve para isso. Mas o que vem, então, a ser essa lei de Gauss? Vou voltar para isso aqui para não ficar a gente ficar curioso para saber o que é. Então, como é que a gente faz para saber da lei de Gauss? Então, a lei de Gauss, ela resolve alguns problemas por simetria. Nós podemos resolver também utilizando a lei de Coulomb, mas a lei de Gauss vem para facilitar. Olha só, pensando aqui sobre essa questão do fluxo elétrico. Observe o seguinte, vamos supor que eu pegue uma superfície qualquer. No caso aqui eu estou pegando uma esfera, ok? E lá dentro dessa esfera eu tenho uma carguinha positiva. Essa minha esfera, não sei se dá para vocês enxergarem aí, ó, essa minha esfera, ela tem um raio R qualquer, ok? Bom, então o que eu posso fazer? Então eu sei que essa carga, para ela ser positiva, eu sei que tem linhas de campo saindo aqui. Então eu tenho linhas de campo saindo aqui, ok? Ela é radial, sai para todos os pontos. Ela sempre sai fazendo 90 graus com a superfície que a envolveu lá. Por quê? Porque ela sai também fazendo 90 graus aqui. Então, o que acontece? Como é uma esfera, eu tenho a simetria, então eu consigo fazer isso. A câmera de vez em quando ela desfoca, pessoal. Igual eu falei, é tudo caseiro, então desculpem aí se ficar ruim a imagem. O que a gente pode fazer então? Eu vou fazer o seguinte. Como é que eu calcularia o meu fluxo elétrico? Então, ó, meu fluxo elétrico seria: qual é o campo elétrico gerado por uma carga? Nós vimos, é K vezes a carga que está gerando esse campo ao redor, que eu vou chamar de Qzinho, sobre a distância até o ponto onde está sendo gerado, que é esse ponto aqui. Ó. Então, esse ponto aqui eu vou dizer que é R ao quadrado. Tudo bem? Então, isso aqui é o meu campo. Vezes a área. Que área é essa? Qual é a área, né? Meio estranho, mas a superfície de uma esfera. Como é que eu tenho a superfície de uma esfera? A superfície de uma esfera é 4πr ao quadrado, que é o raio da esfera. Tudo bem até aí? Beleza. Quem que é o K mesmo? A gente lembra quem que é o K? Então, o nosso epsilon zero vai ser nosso φ, perdão. Nosso φ, então, nosso K é 1 sobre 4π epsilon zero vezes, isso aqui é só nosso K, Q sobre R ao quadrado vezes 4πr ao quadrado. Então, eu tenho 4 aqui, eu corto com 4, o π eu corto com π, R ao quadrado eu corto com R ao quadrado. Portanto, qual é o campo gerado, qual é o fluxo elétrico gerado por uma carga sobre uma superfície, né, esférica, né, em qualquer ponto de uma esfera de raio R. Então, o fluxo elétrico será igual a quem? A Q, que é a carga, sobre epsilon zero. Quem que é o epsilon zero? Lembra lá da lei de Coulomb? O epsilon zero é a permissividade do meio. Zero porque a gente está usando o vácuo. Tá ok? A gente está trabalhando com o vácuo. Olha só, o que isso aqui me diz? Me diz o seguinte, que o fluxo elétrico, né, de uma carga ou de qualquer carga independe da distância da carga até o ponto onde eu estou verificando o fluxo elétrico. Então, o que importa? Como é que esse fluxo elétrico vai aumentar? Qual a única forma que eu tenho para esse
fluxo elétrico aumentar nessa superfície, eu tenho que aumentar quem? A carga. E essa carga obrigatoriamente está dentro de quem? Está dentro da minha superfície, que nesse caso é uma esfera. Observaram? Então eu posso dizer que essa carga aqui ó, é a carga interna. Então eu posso dizer, olha que coisa interessante, eu posso afirmar que o fluxo elétrico depende da carga interna. Interna de quem? De uma superfície fechada. Que superfície é essa? Ah, essa superfície aqui, eu posso dar nome a essa superfície. Eu vou chamar de superfície gaussiana. É uma superfície gaussiana. Então, como é que eu faço para trabalhar com as superfícies gaussianas? As superfícies gaussianas são superfícies que eu vou escolher, e essas superfícies eu vou escolher superfícies o quê? Simétricas. Tudo bem? Então, olha que coisa muito interessante. Primeira coisa que nós definimos. Bom, o que era fluxo? Depois nós definimos o que é fluxo elétrico. Então, fluxo elétrico é todo fluxo do campo que atravessa uma determinada área, desde que, né? Então tem algo importante, desde que o ângulo entre a normal da área e o campo elétrico seja diferente de 0 e 180. Lembra aqui? Por que 0 e 180? Porque cosseno de 0 e cosseno de 180 dá 0. 0 que multiplica qualquer coisa é 0. Calma aí, não entendi agora, Denis. O que você está querendo dizer? Estou querendo dizer o seguinte, olha só. Quando eu tenho, vamos pegar esse campo elétrico aqui, ó. Se eu colocar a minha superfície assim, olha só, tá vendo? Ó? Meu campo elétrico tá para lá, ó. Minha normal dessa área tá assim, ó. Então, o ângulo entre essa normal e esse campo elétrico é de 0 grau. Cosseno de 0 é 1. Não é isso? Então é o máximo. Acho que eu falei aí contrário aqui, né? Aqui tem que ser diferente de 90 e 270. Perdoe-me a minha falha. Então, por quê? Porque quando a minha normal, olha, quando a minha superfície estiver assim, ó, as linhas de força estão atravessando aqui, estão passando para lá, e o meu campo, ó, meu campo está assim, caneta preta. Olha aqui a normal da minha área. Qual é o ângulo aqui? O ângulo aqui é de quanto? De 90. Cosseno de 90 é quanto? Cosseno de 90 é 0. Cosseno de 270 é 0. O que isso implica em dizer? Implica em dizer que nenhuma linha está atravessando essa área. Então não tem fluxo elétrico nessa área. Tudo bem? Então, olha só, para deixar bem claro. Então, quando o cosseno de 270 ou cosseno for de 90, eu não tenho fluxo elétrico. Quando que o meu fluxo elétrico vai ser máximo? Máximo, então deixa eu fazer aqui, até para corrigir que eu falei um pouquinho diferente no início. Então, o que acontece? Quando que o meu fluxo elétrico é máximo? Quando que o meu fluxo elétrico é máximo? Quando quem? O meu alfa, o meu beta for quem? 0, porque cosseno de 0 é 1, ou quando for de 180. Cosseno de 180 é menos 1. O que significa isso? Significa que o meu campo elétrico e a minha normal, elas são opostas, ok? Mas é máximo, porque eu tenho como módulo o número 1. Tudo bem? Então, acho que agora eu consegui corrigir um pequeno detalhe que eu falei erroneamente no começo. Tudo bem, pessoal? Então, olha só. Então, agora, eu preciso melhorar isso aqui. E eu vou fazer assim, ó. Vou pegar mais uma folha aqui para a gente poder estar trabalhando. Então, olha só. Vamos organizar essas ideias aqui. Então, ó, primeira coisa que nós começamos a falar, então estou falando de fluxo, né? Então eu peguei e falei, ó, que fluxo elétrico, né? Ele é diretamente proporcional ao campo, diretamente proporcional à área, cosseno de alfa. Lembrando que esse alfa é o ângulo entre o campo elétrico e a normal da área. Depois eu falei o seguinte, mas nem sempre eu vou ter toda a área, eu posso pegar um elemento infinitesimal. Isso aqui vai ser a integral fechada, né, do campo vezes um elemento de área vezes cosseno de alfa. Tudo bem? Então nós definimos isso também. Na sequência,
nós vimos o seguinte, que o campo elétrico não depende do raio, por exemplo, de uma esfera que nós pegamos como uma superfície gaussiana. Nós chegamos à conclusão que depende apenas da carga que está lá dentro. Então, por exemplo, se eu pego aqui um cubo, né, e aqui dentro eu tenho carga. Aqui dentro eu tenho uma carga. Eu não sei se essa carga é positiva ou é negativa. Bom, tudo bem, mas e o fluxo elétrico? Como é que eu sei o fluxo elétrico? Não importa se eu pegar um cubo desse tamanho ou se eu pegar um cubo desse tamanho. O fluxo elétrico é o mesmo. Por quê? Quem que vai influenciar no fluxo elétrico? Acabamos de mostrar aqui, ó, quem vai definir o fluxo elétrico é quem? É a carga. Se eu dobrar a carga, eu dobro o meu fluxo elétrico. Se eu quadruplicar a minha carga, eu vou quadruplicar o meu campo elétrico. Tá? Isso tem que ficar bem claro para a gente. Olha só que interessante. Então, eu tenho essas duas situações. Tudo bem? Tem essas duas situações. O que nós vamos fazer, então? Olha, eu posso fazer o quê? Uma igualdade, ó, entre essas duas equações. Então, eu posso dizer que meu fluxo elétrico meu fluxo elétrico é a integral do campo elétrico vezes um elemento de área vezes cosseno de alfa, que é igual, fluxos elétricos são iguais. A carga, agora eu vou chamar de carga interna sobre ε0. Interna de quem? De uma superfície gaussiana. Então, aqui eu tenho uma superfície gaussiana, ok? Então, é isso que eu tenho para poder falar sobre a lei de Gauss. E o que vem a ser essa equação? Essa equação nada mais é do que a lei de Gauss propriamente dito. Tudo bem? Ficou alguma coisa? O que vocês acharam? Digam aí. Né? Deixa as anotações aí para a gente poder melhorar isso aí. Tudo bem? Tranquilo? Bom, agora eu preciso melhorar algumas coisas. Então, assim, ó, quando eu estou falando do fluxo elétrico, olha só, dessa carga aqui, eu preciso explicar um detalhe. Então, vou voltar para a minha folha anterior aqui. Isso aqui é a lei de Gauss, daqui a pouco eu volto para ela. Olha só o que nós temos aqui. Não sei se a figura vai ficar visível para vocês aí, mas qualquer coisa lá no slide está lá para a gente poder utilizar. Não sei se vocês conseguem enxergar, mas eu vou descrevendo aqui para nós. Eu tenho uma primeira superfície, que é essa superfície aqui, ó. Essa superfície aqui, que eu chamei de superfície S1, gaussiana S1. Observem que eu tenho linhas de força saindo dela, várias linhas de força saindo, porque a carga positiva está lá dentro. Então, eu vou dizer o seguinte, ó, como só tem linhas de força saindo dela, ela tem um fluxo líquido. Ela tem um fluxo líquido, ok? Por outro lado, eu vou ter aqui ó, uma outra superfície aqui, que é a minha superfície S2. Notem que eu só tenho linhas de força entrando nessa superfície. Então, eu posso afirmar que lá dentro tem uma carga negativa. E também tem um fluxo líquido. Tá? Agora, observem, por exemplo, essa superfície aqui, ó, que é a minha superfície S3. Observem que aqui ó, entra uma linha, sai uma linha. Então, ela entra e sai. Aqui entra e sai. Aqui entra e sai. Aqui entra e sai. Então, o que entrou, saiu. Observem que aqui eu tenho um fluxo elétrico. Eu tenho um fluxo elétrico. Porém, eu não tenho um fluxo elétrico líquido. Aqui eu só tenho fluxo. Não é líquido. Ok? Então, o que é o líquido? Quando você tem um desequilíbrio, tem algo saindo mais que entrando ou mais entrando que saindo. Podemos falar assim a grosso modo. Então, quando eu trabalho na gaussiana, que eu estou falando de fluxo elétrico, eu estou falando desse fluxo elétrico aqui, eu preciso ter uma superfície gaussiana que tenha fluxo elétrico líquido. Ok? Então, eu estou trabalhando com fluxo elétrico líquido. Tá ok, pessoal? Tá tranquilo?
Bom, outra coisa então, vamos ver a aplicação dessa lei de Gauss para a gente. Então, vamos aplicar aqui a lei de Gauss. Vou pegar a figura anterior, vamos ver se eu consigo aqui representar para nós. Então, como é que seria a aplicação da lei de Gauss? Então, vamos supor que eu tenho aqui uma carga positiva, uma carga Q. Geralmente, nós trabalhamos com as cargas positivas, a gente fala que ela é pontiforme, ou seja, ela é um ponto uniforme. Como é que eu usaria, né, falando da lei de Gauss aqui, eu preciso trabalhar com simetria. Então, qual seria a figura geométrica, simétrica, que eu posso envolver uma pequena esfera, um pequeno ponto, né? Então, para eu poder envolver essa pequena esfera, eu utilizo uma esfera maior. Tudo bem que vocês vão falar que parecia um ovo aí, mas tá. Imagina que seja a minha esfera, tá ok? Então, aqui é a minha esferazinha. Essa minha esfera, ela vai ter um raio R. Então, é nesse ponto aqui que eu quero saber qual é o campo elétrico. Então, eu vou utilizar a lei de Gauss como uma ferramenta que vai facilitar o meu cálculo para campo elétrico. Então, beleza. O que eu tenho lá dentro? Ah, a carga é positiva. Então, se a carga é positiva, ela tem linhas de força saindo. Olha lá. Ó. Então, ela tem linhas de força saindo. Pronto. Ok? E assim vai ter para tudo quanto é lado aqui. Eu vou ter linhas de campo saindo. Tudo bem? Bom, esse elemento de área aqui, ó, eu preciso pegar um elemento de área da minha superfície gaussiana. Então, eu venho aqui, ó, vou pegar aqui, ó, um elemento de área da minha superfície gaussiana. Pronto. Peguei aqui um elemento de área. Lembram que o elemento de área, ele é sempre, ele vai ter uma normal? E qual é a normal? A normal é perpendicular. Então, ó, aqui ó, vai ter uma normal. Aqui vai ter uma normal. Que é perpendicular a essa área aqui. Se você estivesse imaginando isso aqui, uma esfera aqui, é como se eu pegasse aqui, ó. Aqui seria a minha normal. E a linha de campo está saindo também por ali. Então, qual é o ângulo entre esses dois caras aqui? Então, o ângulo aqui, o meu alfa aqui, ele é 0 grau. Portanto, ao resolver isso aqui, resolvendo minha lei de Gauss, eu vou ter uma integral fechada do campo vezes um elemento de área vezes cosseno de alfa é igual. Qual é a carga interna que eu tenho lá dentro? Bom, eu tenho uma carguinha Q. Então, essa carga interna é a carga dentro da superfície gaussiana sobre ε0. Portanto, a integral... O meu campo vai mudar? Nós já vimos. Essa carga aqui, se essa carga vale Q, o meu campo vai mudar? Não. Então, o meu campo eu posso sair fora da integral. Vezes dA vezes... Qual que é o ângulo entre, olha lá, a normal e o meu elemento, e o meu campo elétrico? 0. Cosseno de 0 é igual a Q sobre ε0. Portanto, E cosseno de 0 é 1, integral de dA é igual a quem? A Q sobre ε. Integral de dA é a própria área. Então, EA cosseno de ε0. Tá lá. Que área é essa? É a superfície gaussiana. Qual é a área? Qual é a superfície de uma esfera? Acabamos de fazer lá em cima. Então, a superfície de uma esfera é 4πr ao quadrado, que é igual a Q sobre ε0. Vem dividindo, eu vou ter que o meu campo nada mais é do que Q sobre 4πr ao quadrado vezes ε0. Pronto. Opa. Escrevendo aqui, vocês não estão visualizando. Pronto. Isso aqui é a mesma definição que nós vimos lá quando eu utilizei a lei de Coulomb. Lembram? Que eu disse que campo nada mais é do que K, Qzão, sobre distância ao quadrado. Que distância é essa? Do ponto da carga até o ponto onde eu quero. Aqui eu chamei de R. Então, portanto, se eu melhorar isso aqui, ó, quem que é meu K? 1 sobre 4π ε0, uma constante. Então, vai ficar Qzinho sobre R ao quadrado. É a mesma expressão, só alterando os fatores aqui.
Tudo bem? É uma aplicação da lei de Gauss. Pessoal, está tranquilo até aí? Então, nós vamos ter outras aplicações. A próxima aplicação, eu vou usar um exercício clássico, que é de um cubo. Mas para isso eu vou gravar outro vídeo, para esse vídeo não ficar muito longo e a gente poder discutir só o exercício. Tudo bem? Obrigado, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. Beijo no coração de vocês.